Boa noite a todos. Sejam todos extremamente bem-vindos, cada um de vocês, principalmente os que saíram naquele pé d'água para chegar até aqui. Obrigado pelo esforço, né? Que é sempre complicado, a gente sabe o trânsito e tudo. Então, feliz por ter vocês aqui para a gente poder falar de um tema muito bacana e abrindo, né, a Semana da Arte. Então, o Alexandre falou, era o Dia da Arte, agora é semana, daqui uns 2 anos é o mês, né, o mês da arte. Quem sabe a gente vai conseguir nossa grande meta de ter uma vida cotidianamente, diariamente repleta de arte, né? Não só um dia, uma semana, um mês, mas todos os dias da nossa vida repletos aí de beleza e arte. Esse é o nosso objetivo com o evento e a gente abre então hoje com essa ideia de falar de Michelangelo e a Capela Sistina, né? Top 10, todo mundo já ouviu falar, quem não visitou ainda quer visitar. Então eu espero que para quem já viu, ajude a relembrar, né? E para quem ainda não viu, que dê bastante informação para quando vocês tiverem a alegria de visitar a Capela Sistina, né? Estarem tinindo, certo? Bem, então a gente vai falar do simbolismo, é bastante coisa. O teto é muito grande, são 1.100 metros quadrados de pintura. Então, assim, não vai dar para falar de tudo em 1 hora, né? Então, a gente vai... eu vou fazer uma introdução, falar um pouco do Renascimento, só para a gente se contextualizar, e já vou cair ali em Michelangelo, falando da Capela Sistina. E a minha ideia para vocês não é fazer análise de técnicas, de estilos, porque é uma palestra voltada mais para leigos, né? Para pessoas comuns que têm interesse por arte. Então eu vou tentar me ater um pouco mais na questão da temática que ele utilizou, mostrar as imagens, claro, né? Para a gente ir percebendo o estilo de Michelangelo e me ater na temática, né? Nas coisas que ele escolheu, na forma com que ele dispõe as imagens, que é bem interessante. E aí a questão de técnicas de pintura e tal, aí fica o convite da gente estudar mais, né, sobre técnicas artísticas. Além do grande desafio que é entender a arte, né, a arte da Renascença, ela é um desafio porque ela faz parte de algo maior, né? A gente fala muito da Renascença pela arte, mas a Renascença ela é um movimento muito maior, né? Então, o Renascimento, a gente vai colocar ele dentro de um período de tempo aí do século XIV ao século XVI. Então, a gente vai estar falando de séculos de arte, séculos de mudança, séculos de filosofia, de ciência, de história, de política e de arte. Então, são muitas coisas que acontecem na Renascença. O que eu queria que a gente tivesse na cabeça é que a Renascença é uma mudança. É uma mudança de um estilo medieval para um estilo que vai estar presente até hoje, né? Então a gente tem na política figuras muito separadas, por exemplo, a gente tem os feudos espalhados ali pela Europa sem conversar uns com outros. A gente tem uma arte basicamente sacra, né, que fala da parte religiosa basicamente dentro das igrejas. A gente tem um sistema político ainda indefinido, os países ainda não são da forma com que a gente conhece hoje, eles não têm unidade linguística. A Renascença vai trazer um pouco dessa identidade em obras como a Divina Comédia de Dante, que vai ajudar a unificar a língua da Itália. Então é um momento muito rico, acontecem muitas coisas e todas elas são novas, né? E a arte, no caso aqui a pintura, que a gente vai trabalhar hoje, vai trabalhar na quarta-feira, ela traz muitos elementos que para a gente hoje são, entre aspas, comuns, mas que na época eram grandes avanços e alguns até assim meio avançadinhos demais para sua época, digamos assim, vou mostrar para vocês, ok? Então a gente quando fala de Renascimento, a gente vai falar de um movimento artístico que vai trazer a figura do ser humano como centro,
Antes a gente tinha mais a figura religiosa, Cristo e santos como centro da arte. A gente vai começar a trazer o ser humano, as temáticas humanas, míticas muitas vezes, né, dentro das obras. A gente vai começar a arrumar um sistema político para que os estados comecem a se caracterizar como tais. A gente vai ter um Maquiavel, né? A gente vai ter uma série de pensadores fazendo essa união. Um movimento filosófico, a gente tem uma escola neoplatônica funcionando em Florença, né, que vai ser o grande centro da arte renascentista, que é Florença. A gente vai ter muitos filósofos que traduzem Platão, traduzem Aristóteles, que fazem traduções, comentários, compilações de obras que já não se lia há séculos, né? Milênios às vezes, mais de 1000 anos não se lia determinada obra e agora ela volta a estar disponível para as pessoas. Então a filosofia entra muito, né? Cresce muito. Um movimento econômico, é muito comum você ver a Renascença sendo descrita através da economia, necessidade de moedas, de comércio, né? Que vai fazer com que toda essa região, agora antes parada, volte a pulsar, digamos assim. Então é um contexto novo, vivo, com muitas mudanças e muito belo, justamente por causa dessa possibilidade que a Renascença traz para a gente hoje em dia. Se não fosse a Renascença, sei lá como seria o mundo hoje, né? Não gosto nem de pensar nisso. Imagina a vida sem a Capela Sistina, né? Sem um Leonardo da Vinci, assim, umas coisas muito sem graça, né? Ainda bem que teve. E aí, então, na Idade Média, a gente vai ter os temas cristãos e arte muito bidimensional e desproporcional. Quando a gente entra na Renascença, a gente já tem temas clássicos e cotidianos, além dos cristãos, e tridimensional com movimento. Olha só que coisa linda. Né? O movimento todo já tem uma preocupação com o corpo humano, com movimento, com luz, que antes não existia. Né? Antes você pega uma imagem de Cristo, por exemplo, você sabe que ele é Cristo porque ele é grande, né? E os outros são pequenos. Então não existe um compromisso com a realidade dentro da obra, ela tem outro intuito, ela tem outro objetivo. E dentro da Renascença a gente vai começar a trazer essa intenção de mostrar o homem e toda a beleza que ele tem, e da natureza, e toda essa proporcionalidade dos estudos matemáticos também que vão surgir aí. E aí a gente tem Michelangelo, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje, é uma figura dentro da Renascença muito complicada. Ele era de um temperamento terrível. Você acha que seu temperamento é ruim? Quem é que acha que tem temperamento ruim? Ixi, é só você estudar o vídeo de Michelangelo, vai ver que você é um santo. Era um personagem muito difícil. Eu brinco muito com o pessoal dizendo que ele e Leonardo da Vinci viviam brigando um com o outro. Você imagina, Leonardo da Vinci brigando com Michelangelo, uma coisa assim, né? Aí Michelangelo virava para Leonardo e falava assim: seu retrógrado, você é antigo. Né? A Itália mudou, Florença é outra. Aí a Vinci vira para ele e fala assim: sabe por que você trabalha com mármore? Porque você não tem nível para pegar num pincel. Você não tem coordenação motora para isso. Sabe essas coisas assim? Tipo menino de colégio na saída. Diz que o negócio era feio. E o temperamento dele muito difícil. E por que eu estou comentando isso? Porque o temperamento dele dentro da Capela Sistina vai aparecer várias vezes dentro da obra, né? Quem tiver curiosidade de ver um pouco mais sobre como ela foi pintada, né, de uma forma assim mais lúdica, tem aquele filme Agonia e Êxtase, fantástico, né, que justamente vai mostrando as imposições que fizeram e como ele não queria pintar a Capela Sistina. E justamente com um temperamento difícil, ele tentou fugir, né, não queria pintar, queria arrumar desculpa e no final acabou pintando. Vocês vão ver, né, o resultado de uma pessoa teimosa, o que é. Eu trouxe uma frasezinha só para falar de Michelangelo, aqui as datas, né, data de nascimento e de morte. Eu adoro essa frase. Eu vivo e amo na luz singular de Deus. Eu não ia sair com uma frase dessa nunca. Bonita demais. É uma plenitude, né, uma pessoa que está sempre muito intensa, muito presente em tudo aquilo que faz. Esse aí vai ser o nosso Michelangelo, ok? E aí a Pietà, né? Vocês sabem que a Pietà que a gente tem aqui na catedral,
ela é uma réplica perfeita, né? Milimetricamente calculada. Eu sei que não é a mesma coisa que o original, mas dê uma olhadinha lá, porque ela é milimétrica, assim, a cópia. Hoje em dia a gente tem condições de fazer esse tipo de coisa. E é bem interessante, só ela aí já dava outra palestra. Então vamos falar um pouquinho da Capela Sistina, né? Onde é que fica a Capela Sistina? Está aqui o Vaticano, a Praça de São Pedro, e está aqui, ó, a Capela Sistina. Tá vendo esse quadradinho aqui? Aqui, bonitinho, charmoso aqui do lado. Então, esse é o quadradinho da Capela Sistina. Quando vocês foram fazer a caminhada ali pelo Museu do Vaticano, tem épocas em que a Capela Sistina é o último lugar que você vai, né? Porque o museu é enorme, tem várias formas de fazer lá as passagens, e um dos últimos que você vai é a Capela Sistina. E aí a gente tem que passar bem rapidinho, né? Porque é cheio de gente, todo mundo olhando, aí todo mundo olha para cima, aquele negócio, você não sabe para que lado olha, né? De tanta coisa. E aí eu já dou uma dica, olhem para o chão. Quando vocês estiverem passeando no museu, olhem para o chão, porque também é lindo. Os mosaicos do chão do Museu do Vaticano é um negócio fora de série. Então tem que olhar para todos os lados, né? A ideia aqui é a gente ter uma noção do que a gente enxerga lá, né? Justamente para poder aproveitar melhor. O pessoal que está indo semana que vem, tem feriado aí, né? Feriado aí da Semana Santa. Aí o pessoal já aproveita para ir para a Itália. Então, Capela Sistina é em homenagem ao Papa Sisto, que foi quem construiu, na verdade remodelou ali essa igreja e colocou os moldes similares ao Templo de Salomão, né? Então, a ideia da Capela Sistina é que ela seja proporcional e traga ali a ideia do Templo de Salomão. Então, quando ele faz essa reforma, ele traz esse conceito dentro da arquitetura da igreja. E aí chamam milhares de pessoas para pintar. Então, você tem Botticelli, Ghirlandaio, muita gente boa pintando esses afrescos aqui, ó, que já estavam prontos. Estão vendo aqui? Que tem uma série de pinturas já de muito calibre, mas que não são de Michelangelo. Michelangelo vai ser chamado para pintar o lado, as laterais. Então a ideia era que ele colocasse os apóstolos e tudo e fizesse uma pintura ali na lateral. Então esse seria uma imagem, né, de quando ele chegou lá, as pinturas que já existiam, né, e o que ele vai fazer. Então o Papa Júlio II é considerado o Papa guerreiro, né? Diz que ele era mais guerreiro do que Papa, vivia em luta para recobrar aí as terras que tinham sido perdidas pela igreja. Ele chega à brilhante conclusão que Michelangelo vai pintar agora a Capela Sistina. Aí diz que ele chama Michelangelo, né? Aí Michelangelo fala, de jeito nenhum, eu não sou pintor, eu sou escultor, né? Eu pintar um negócio desse. Aí, mas você não pintou para o fulano? Você não pintou para o Beltrano? Por que justo para o seu Papa você não pinta? Ele, mas é muito grande, tipo assim, não dá. Você está fazendo isso para acabar comigo, porque você sabe que vai ficar ruim. Eu fico imaginando, agora que a gente vê o resultado, né? Você imagina a conversa. Aí ele falou assim, não, você quer que eu pinte porque você quer acabar comigo, porque ele tinha escrito umas coisinhas assim não muito simpáticas sobre o Papa. Aí ele estava crente que o negócio era perseguição, porque não fazia sentido você pedir para um escultor fazer uma pintura desse tamanho. E o Papa falou, você vai fazer, e forçou mesmo, né? Forçou a barra, fez lá, usou do seu poder, para que ele pintasse então o teto da Capela Sistina. Ele passa 4 anos pintando, né? De 1508 a 1512 fazendo a pintura do teto da Capela Sistina. E depois ele terminou, jurou que nunca mais voltava, falou, chega, acabou, nunca mais eu ponho pé nessa capela. Aí chegou o Papa Paulo e falou, de jeito nenhum, agora você vem aqui e vai fazer aquela parede para mim. Aí obrigou ele lá a pintar o juízo final, né? Que é essa parte aqui que a gente vê aqui na frente. Essa parte do juízo final também bem o estilo de Michelangelo, né? Um Cristo forte, né? As pessoas muito, muito firmes nas posturas, é bem interessante. Mas a gente vai falar só do teto hoje, tá bom? Então, o teto são 1.100 metros quadrados de pintura. Quantos metros quadrados tem esse auditório aqui? Vocês têm ideia? Deve dar uns 4 desse aqui, ou mais. Só de pintura, certo? Então, 1.100 metros é muita coisa, tá? É bastante coisa. Né? Quando você sabe que ele fez a abóbada, ele fez a parte de cima e fez as laterais.
E ele fez em 4 anos. E ele fez praticamente sozinho. Porque ele chamou umas pessoas, né, para ajudar, no início, uma equipe, ele trouxe de Florença para ajudar a fazer a obra, só que ele não gostou do trabalho do povo, disse que ia fazer sozinho. Falei que o temperamento era difícil. Eu vou fazer sozinho, que esse negócio está dando certo. Então, ele pintou praticamente sozinho, obviamente, né, não dá para tudo, mas ele poderia ter tido muito mais ajuda, era mais comum, né, um grande pintor ter muitos ajudantes. Ele fez com um quadro realmente bem reduzido, fez 4 anos, era uma pessoa muito rápida. 4 anos demorou Leonardo da Vinci para pintar a Santa Ceia, que é uma parede menor do que essa daqui. Então, assim, a produtividade, digamos, né, é um ritmo bem próprio dele. Ele detonou a saúde para fazer essa pintura, né, por causa da posição, da postura, das tintas, do trabalho excessivo, trabalho noturno, iluminação ruim. Diz que ele nunca recuperou muito bem a saúde depois que ele terminou esse trabalho, certo? E aí o andaime que ele fez para fazer essa pintura, só o andaime já é um negócio de arquitetura, já é uma engenharia própria. Porque na época, como é que eles faziam os andaimes? Eles faziam furos no teto. Eles faziam furos no teto e tipo içavam. Aí ele chega e fala assim: ô, seu Brahma, você está achando o quê? Que você vai acabar com a minha pintura? O que eu faço com esses buracos quando acabar? Ele deixa aí, é o que todo mundo faz. Eu de jeito nenhum. Ela falou: mas não tem outra forma. Aí Michelangelo falou: claro que tem, eu faço um andaime. Ele foi lá, fez o andaime direitinho para conseguir chegar no teto, né? Então ele faz toda uma... Quem já viu pintura de prédio, né? Aqueles andaimes, ele fez um interno justamente para poder fazer a pintura sem deixar nenhum tipo de furo, né? Marcas desnecessárias. Então, assim, depois que ele comprou a ideia, né? Aí o negócio tinha que ficar bom também. Então, o tema da pintura, de início, tinha sido dado um tema, e depois ele fez o seu projeto e pediu para fazer o projeto dele. Então, ele escolheu os temas que a gente vai ver aqui. O que já mostra o conhecimento de um pintor renascentista, de um artista renascentista. Hoje em dia a gente tem muita ideia de que o pintor é uma questão de técnica. A Renascença é o homem global. Então Michelangelo, ele não é só um excelente pintor. Ele é um excelente pintor, ele é um excelente engenheiro, ele é um arquiteto, né? Uma das praças mais visitadas em Roma, que é onde tem a estátua de Marco Aurélio, foi ele que projetou. Então ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é pintor, ele é filósofo, ele é mitólogo, ele conhece das escrituras. Então não é uma área específica. Aí o pessoal pergunta assim: Renato, mas por que hoje em dia não tem gente assim, né? É tão difícil hoje em dia uma pessoa tão completa? Eu falei: porque a gente não cria assim. A maioria das pessoas que eu perguntar aqui, se é de exatas ou humanas, tem um ódio mortal pela outra área. Eu sou de humanas. Você fecha a conta do bar. Porque eu detesto números, não é assim? Aí você imagina um engenheiro, como Michelangelo, fazendo as pinturas que a gente vai ver. Se ele, não, eu sou pintor, detesto números. Ou eu sou escultor, detesto número, como é que ele ia fazer o andaime? Então era uma formação onde o conhecimento ele é todas as áreas. O homem ele é global, ele é humanas, ele é exatas, ele é arte, ele é assim, ele é tudo. E por isso eram pessoas tão completas e tão fascinantes, né? Como as figuras do Renascimento. Então ele foca, no caso aqui, ele vai focar no Velho Testamento. Então se você vê o quadro, ou se você vê o teto, todas as figuras de Cristo que existem dentro da capela não foram pintadas por ele, certo? Ele vai focar de antes do surgimento de Cristo, ok? E lembrando que o julgamento final onde aparece a figura de Cristo, ela é posterior, ela é feita vários anos depois, ok? Então a gente vai tentar falar um pouquinho aqui dos profetas e das sibilas, dos heróis e dos poderes de Deus. Então vamos tentar compreender o esquema do desenho, tá bom? Então aqui, essa eu peguei até da internet, tá bem didática. Ela coloca aqui as figuras que você tem dentro da capela, porque você olha aqui é difícil para a gente identificar, né? Então aqui seria um esqueminha, onde você tem os heróis aqui na ponta, certo? Os profetas aqui de azul e as sibilas de rosa. À medida que eu for mostrando as obras, eu vou mostrando nesse esqueminha, para a gente se situar, ok?
Então ele vai trazer para a gente, de início, 4 heróis da história judaica. Eu vou dar os nomes e incentivar vocês a pesquisarem. Não é difícil de encontrar as histórias, porque não dá para falar de todo mundo. Então eu escolhi um pouquinho, escolhi um aqui, outro ali, para a gente poder falar mais do centro também. Uma coisa interessante no teto é que ele é todo feito de dualidades. Por exemplo, são 4 heróis, 2 homens e 2 mulheres. Você tem os profetas, que são aqueles que veem o futuro, são homens. E entre cada profeta tem uma sibila, que são as profetisas antigas. Eram como se fosse um profeta feminino, digamos assim. Então as sibilas também faziam as suas profecias. E são figuras femininas. Então você tem o masculino e o feminino também balanceado dentro da obra. Ok? Então falar um pouquinho aqui dos 4 heróis que a gente tem aqui em volta. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente enxerga, ele fica no cantinho aqui. Você imagina fazer essa pintura, né? A gente está falando... Agora eu cometi um erro, não vi a altura. Quantos metros? São uns 20 e poucos metros? Não sei. Aí a gente tem que dar uma olhada. Mas você imagina o que é você fazer essa obra, né, na distância que você tem e com a questão da abóbada, né, dela ser circular. Então, todos os efeitos que você tem que fazer para conseguir uma pintura bem feita, né, dentro dessa região aqui, que são as quinas. Aí, por isso que ela ficou assim, tá? Que eu tentei pegar a imagem. Então, o primeiro, o suplício de Amã, que é a história de Esther e Amã, né, que vai ser uma rainha que vai conseguir proteger o povo judeu de Amã, né, que estava perseguindo. Judite e Holofernes, que aí também é uma outra heroína, né, que ela se introduz no campo inimigo, que estava também perseguindo os judeus, e consegue cortar a cabeça dele e trazer numa bandeja. Então ela mata o outro general e também protege o povo. Então são 2 histórias de heroínas femininas dentro da tradição judaica. E aí você tem 2 figuras masculinas. A história da serpente de bronze com Moisés, né? Moisés, quando está retirando o pessoal do Egito, chega um determinado momento que eles reclamam demais, né? Reclamam muito da comida, está difícil e tal. E aí Deus manda uma série de serpentes venenosas e as pessoas começam a morrer. Eles falam, mudei de ideia, né? Pede para Deus para parar com isso, que está ficando difícil. Aí Deus fala para Moisés, coloca um cajado, né? E uma serpente de bronze enrolada em cima. Quando uma pessoa for picada pela serpente e olhar para a serpente de bronze, ela será curada. Então a ideia aqui é que as serpentes que rastejam, né, o conhecimento terreno, ele envenena. E para você se curar, você olha para cima. Você olha para as coisas de cima, que representadas aí pela serpente de bronze. E aí ele também salva o povo de ser morto aqui nessa situação. E o outro que a gente conhece bastante é Davi e Golias, né? Davi, que depois vai se tornar rei, né? Pai depois de Salomão, era a princípio um pastor. E quando ele chega nos exércitos que estão defendendo a cidade, eles começam a ter que lidar com Golias, que é um gigante muito desrespeitoso, né? Que fica falando mal do povo judaico e tal, fica fazendo piadinha. E chega uma hora que ele fala, olha, vamos fazer um duelo. Se alguém acabar comigo, o meu povo, os filisteus, serão escravos. Agora, se a gente ganhar, vocês vão ser nossos escravos. Aí ninguém queria ir, porque Golias era um gigante, enorme o negócio. Falou, ninguém está querendo ir contra ele. Aí Davi fala, eu vou lá e eu mato. Aí fala assim, mas você é um pastor, ele é enorme, você não sabe lutar. Ele falou assim, já matei um urso e um leão, porque sou pastor, né? Eu vou conseguir matar ele sim. E consegue, né? Ele pega a pedra, joga e consegue matar Golias e se torna rei depois. Então aqui vem a ideia desse heroísmo agora, né, com 2 figuras masculinas, aí Moisés e Davi, onde você tem a ideia de que é possível conseguir coisas que parecem impossíveis.
né? Isso é muito comum a gente ver também. Uma pessoa que você não dá nada, e você vê, ela faz um prodígio. Ela consegue coisas maravilhosas, você nem esperava. Então, essa ideia de que a gente não pode se deixar levar pelas aparências. E a confiança que ele tem nele. Já matei um urso e um leão. Eles, com certeza, eles são tão perigosos quanto esse gigante aqui. E de Michelangelo, também da mesma história, né? A gente conhece o Davi de Michelangelo, né? Que é da mesma história. Você vê ele com a tiradeira aqui, né? Segurando a pedra aqui. É uma escultura de 5 metros, assustadoramente grande, né? Quando a gente chega ali pertinho. E a história dela é até engraçada, porque ela foi feita numa pedra que parece que a qualidade não era muito boa, era muito porosa. Ninguém queria pedra, né? Assim, um monte de gente deixou passar. Aí ele falou, não, daqui que eu vou fazer uma obra com essa pedra. Aí Leonardo da Vinci vira e fala assim, gente, olha, a estátua é linda, tudo bem, mas ela vai desgastar, porque para ficar ao relento, né, para ficar ao ar livre, como vocês querem colocar, ela não vai aguentar, não é uma pedra boa. Ai, Michelangelo, você está querendo esconder meu trabalho. Você não quer que as pessoas vejam como ficou bom e tal. Aí deixou do lado de fora. Aí deu uns anos, botaram para dentro, porque realmente ela estava se perdendo com o clima, né? E ele faz, eu acho interessante aqui, diz que Michelangelo escolheu para a expressão de Davi nessa estátua, ele escolheu o momento em que Davi decide lutar. Eu acho que isso faz todo sentido para essa imagem. Né? Ele vai enfrentar um gigante, ele acha que é possível, ninguém acredita nele, todo mundo acha que o negócio não vai dar muito certo, e ele decide ir. E esse é o momento, né? O momento da decisão, que ele coloca, então, na expressão maravilhosa da estátua de Davi. A decisão é muito importante, né? Esse momento da decisão, ele tem um poder muito forte que eu acho que ele conseguiu captar. Toda vez que a gente toma uma decisão, aquele momento ele é como um lugar onde a gente pode retornar. Né? Toda decisão ela tem que ser renovada. A gente tem que voltar para aquele ponto, onde a decisão foi feita para que a gente renove, para que a gente veja que continua sendo válido. Então esse momento da decisão que ele conseguiu captar é muito inspirador. Acredito aí para todo mundo, ok? Aí voltando então para a Capela Sistina, a gente vai ter os profetas e as sibilas, né? Os profetas aqui de azul, tá vendo? E as sibilas de rosa ali no meio. Então eu vou passar eles, vou parar só em um. Vou passar eles para vocês darem uma olhada nas pinturas mesmo, certo? Então a gente tem aqui Joel e Zacarias. Percebam que tanto sibilas quanto profetas, todos têm um livro na mão, um papel, alguma coisa. A Renascença ela trabalha muito com essa ideia da educação, né? Ela vem aí do humanismo. Então, de certa forma, o que ele está falando é que esse estudo, essa formação é essencial para todos. Como quem diz, a capacidade de ver o futuro, ela vem da instrução. Né? Se você conhece, se você estuda, se você sabe o seu passado, você pode também prever o seu futuro. Então, ele coloca, em todos eles, ele coloca a questão de um livro, um papiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Mais uma vez, eu vou parar só em Jonas, para comentar um pouquinho, tá? Aqui Ezequiel e Isaías, estão vendo que as proporções são diferentes, você tem aqui o que eles chamam dos putis, são anjinhos meio maquiavélicos, assim, são os anjinhos do mal. São anjinhos, mas ele tem uma cara de diabinho, é impressionante. O bichinho assusta aqui no fundo, sempre estão por perto, tá? Aqui Jeremias e Daniel, olha só a figura. Tá vendo? Ele não é uma figura suave. Quem viu Rafael, quem viu Botticelli, Rafael, você vê uma figura de Rafael, você fala, é perfeita. Mais do que a Barbie, né? Perfeita ali, o bichinho tem uma ruga. Aí quando você pega aqui, todo mundo bombado, né? Todos muito fortes, os rostos, as expressões, né? A forma com que ele coloca, olha só, de pensamento, né? De reflexão aqui, questão do vento batendo, né? Com movimento, aqui o Putz segurando o livro. E cadê? E aí eu vou falar um pouquinho de Jonas. Jonas, ele fica... Cadê? Ixi, cortei o Jonas, tadinho. Ele fica aqui no cantinho.
Jonas ele tem uma característica bem interessante. Reparem da próxima vez, que eu sei que na primeira vez vocês passaram e não viram, mas na próxima, quando vocês forem, repara na perna do Jonas. A perna. Assim, Renata, bonita, malhado. Não é isso. Não é isso. É porque ele parece que a perna está indo para fora do quadro. É um estudo de 3D fabuloso que ele faz. E é uma técnica que na época tá voltando à moda, digamos assim, né? Esses estudos justamente de matemática, de dimensões. Você fazer isso na pintura, na altura e nas dificuldades que ele teve, é um negócio realmente impressionante. Então, em termos de pintura só, você olha para ele, a impressão que você tem é que ele está balançando de fato. Que aquela perna está para fora, assim, é fascinante, ok? Não fica muito fascinado não, que tem muita coisa para ver. E o tempo é curto, né? E aqui tem um peixão, tá vendo um peixe aqui, ó? Renato, um peixe. É que vocês ficam olhando para as pernas, aí não reparam no peixe, né? Ó o peixão aqui do lado. Que é justamente relativo à história de Jonas, né? E eu gosto muito da história de Jonas, eu acho bem legal, até porque ela lembra muito Pinóquio. Ai, Renato, mas parece mesmo. Olha só, Jonas, ele precisa, Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, caríssimo, vá lá para Nínive, certo? Que é uma cidade que está acabada, totalmente corrupta, vai lá e prega a palavra de Deus para ver se esse pessoal toma juízo, né? Só que ele não queria ir. Você já teve uns negócios desses? Que alguém vira e fala assim, vai lá fazer. Você fala, mas eu não quero não. Eu falo, mas é Deus que está mandando. Não quero ir não. E ele não vai. Ele não vai, ele pega um navio para ir para outro canto, né, para ir para outra cidade. Aí Deus fala, tu acha que é assim? Você pode ir para onde quer, vai ficar por isso mesmo. Aí ele pega o navio e joga uma tempestade enorme, né? E o navio, todo mundo começa a achar que vai morrer. Aí eles pensam assim, quem é que daqui trouxe a ira de Deus para dar um problemão desse aqui? E chegaram à conclusão que era Jonas. Ele falou, Jonas, é você está fugindo de Deus, ou só está dando azar para todo mundo. Aí eles jogam ele do navio. E quando eles jogam ele do navio, ele é engolido por um peixe. Ele passa 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O Pinóquio não fica também na barriguinha da baleia lá? E por que é isso? E o pessoal ainda fica se perguntando, será que o peixe que comeu Jonas existia, não existia? Gente, é simbólico, né? É simbólico, tá? Ele é engolido pelo peixe e lá dentro da barriga do peixe, na escuridão ali, da profundeza, perante a morte, certeza de que ele vai morrer, ele ora a Deus. Tipo assim, se eu sair dessa, eu prometo que eu vou para Nínive, né? Ele volta para Deus, ele relembra a sua origem, né? E isso é muito bonito, porque de certa forma, simbolicamente, essa barriga desse peixe é o que dentro da mitologia grega seria descida aos infernos. É o útero, né? Aquela volta à origem, onde a pessoa vai procurar quem ela é de fato. E nesse momento ele busca o seu eu divino. E ali, quando ele se reconcilia com o que há de superior, aí Deus fala, não, então tudo bem. Aí ele põe, o peixe vomita Jonas e Jonas consegue seguir com os planos e fazer o que Deus mandou. Dentro de uma chave filosófica, a interpretação dessa passagem fala muito sobre a nossa própria consciência. Existe algo em nós que sabe o que tem que ser feito. E existe nós que não quer fazer. Não é assim? Quantas vezes a gente sabe o que é o certo, o que deve ser feito, o que está errado, e a gente não tem coragem de fazer, a gente desvia, né? A gente quer ir para outra cidade, a gente não quer fazer o que a consciência está falando, porque é muito difícil, vai pegar mal, o pessoal vai achar que eu sou chato, então não vou fazer esse negócio não. Só que sua vida vira uma tempestade, é insuportável, a gente não sustenta, até que é jogado para fora, né? E aí nesse jogado para fora você é obrigado a se encontrar consigo mesmo. E aí a consciência cobra, né? A gente fala, não, entendi. Né? Não dá para continuar a vida nessa tormenta, é preciso fazer aquilo que me foi pedido por algo superior, né? Que para a gente muitas vezes é uma representação da própria consciência. Por isso que eu gosto da história de Jonas. Eu acho ela bem interessante e dá uma mensagem bem bacana para a gente, né? E pela parte também da pintura mesmo, nessa técnica de 3D aí que Michelangelo usa, tá bom?
Então, incentivo vocês a procurarem as histórias e veem como a representação que ele coloca, né, tem tudo a ver com as histórias aí de cada profeta. Aí depois a gente tem as sibilas. Então, os profetas são masculinos, né, e as sibilas são femininas. Eu tenho que avisar que elas são femininas, que tem uma, vocês vão olhar assim, uai. Olha só, mais uma vez a dualidade, né? Heróis masculinos e femininos, profetas e sibilas. Então, tudo organizadinho, trazendo essa harmonia, né? Então, aqui você tem Sibila Eritreia, Sibila Délfica. A Délfica a gente vê até, né, o cabelo loirinho ali, fazendo referência ao deus Apolo, né, justamente que era do templo de Delfos. Sibila Persa, a Sibila Líbia, que eu acho uma das figuras mais bonitas. Acho ela muito forte, né? E ela olha dentro da história dela como se ela estivesse revelando os segredos do mundo, né? Por isso que ela está pegando o livro e trazendo, tá? E a Sibila Cumana foi a que eu escolhi para falar a história dela para vocês. Você vai falar assim, Renata, você escolheu porque ela é a mais feia, né? Não, porque a história dela é mais engraçada. Tá vendo que a cabeça é pequenininha? Aí você fala, Michelangelo, bichinho tão bom, né? Desenha tão direitinho, chegou aqui e errou. Ó, fez a cabeça pequenininha. Tenha certeza que ele não dava ponto sem nó, não. Tem um bom motivo para a cabeça ser desse tamaninho. Né? Porque fica esquisito, não fica? Esse corpo todo atlético, né? E uma cabecinha bem pequenininha. Então, tem duas histórias da Sibila Cumana. A primeira são os livros sibilinos. Que os livros sibilinos, eles eram livros que falavam do futuro de Roma. E eu acho que ela foi a primeira negociante da história, né? Ela chega para Tarquínio, que é o rei de Roma na época, e fala para ele, eu tenho 9 livros, né, que falam do futuro de Roma. E eu estou vendendo barato. 3 milhões de dólares. O preço era absurdo. Aí falou, eu não pago. Eu vou pagar. Eu falei, não vou pagar, está muito caro. Disse, não vai pagar não? Então, peraí. Ela pegou um livro, queimou. Vai pagar não? Ela pegou outro livro, queimou. Aí ele falou, não pago. Ela queimou mais um, ficou com 6. Ela voltou, e aí? Só tem 6 agora. Eu estou vendendo 6 por 3 milhões agora. Aí, não, eu não pagava por 9, vou pagar por 6. Ela olha... Está toda a história de Roma aqui, você vai poder prever o futuro, você vai poder ver... Ele, não paga, que é muito caro. Não paga não? Então, peraí. Aí queimou mais um. Isso é danada, né? Aí queimou mais um. Aí quando tinha 3, aí falou, essa mulher é louca, né? Ela vai queimar tudo, deixa eu comprar. Ele comprou os 3, então, pelo mesmo preço que ele começou a negociar. Então, ela é que foi a boa negociadora aí do negócio. E os livros sibilinos, eles ficavam em Roma e eles eram consultados, né, pelas sacerdotisas e muitas vezes com falas falando justamente das invasões que Roma ia sofrer. Então, em algumas vezes, existem registros de que eles conseguiram se defender porque eles interpretaram que nos livros sibilinos aquela situação realmente batia, né, e era como se fosse um ataque. E eles foram perdidos depois aí em 85 depois de Cristo, certo? Então, agora não tem mais nenhum. Tem nem 3, nem 2, nenhum. Então, essa é uma das histórias dela. Agora, a história dessa cabeça pequenininha é o seguinte. Diz que ela era muito bonita. Juro para vocês, gente. Diz que ela era muito bonita. E aí, Apolo se apaixona por ela. E ela não quer nada, não quer saber de Apolo, não quer saber de ninguém. Aí Apolo diz, não, me diz o que você quer, né, para ficar comigo. Tipo assim, homem apaixonado, início de namoro, aquele negócio, né? Não, me diz o que você quer, eu faço qualquer coisa por você e tal. Aí ela pegou um monte de areia assim e falou, eu quero viver tantos anos quanto grãos de areia tem na minha mão. Aí ele, perfeito, tá feito. Agora vamos namorar, né, apresentar para seu pai, aquela coisa toda. Aí ela falou, não, mas eu não vou não. Aí ele falou, mas como? Né, a gente tinha um trato e tal. Não, mas eu não quero não. Aí o que ele fez? Ele falou, olha, agora eu lamento que o seu pedido foi pela metade. Você pediu para viver todos esses anos, mas você não pediu para ficar jovem. Gente, quando vocês forem pedir alguma coisa, vocês pensem. Não fala
aquela primeira coisa que vem na cabeça. Pede um tempo, vai para casa, né? Pensa, consulta as amigas. Liga, ai, que amiga, eu estou querendo tal coisa, será que é bom? Porque olha só a besteira que ela fez. Pediu a quantidade de anos, mas não pediu para ficar jovem. Então, Apolo fez com que ela fosse envelhecendo. Envelhecendo, 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 envelhecendo. Até que ela ficou do tamanho de uma azeitona. E foi guardada no templo de Apolo em Cumas. Por isso, né, a Sibila Cumana, que é justamente no templo de Apolo. Então você vê que os deuses têm um humor muito peculiar. Eu, se fosse vocês, tomava cuidado. Então tá aí Sibila Cumana, ok? Então com ela, a gente fecha essa parte aqui, né? A gente viu heróis, profetas e sibilas, e agora a gente vai para o centro, tá bom? Que é a parte bem simbólica aqui que a gente tem. Eu montei de uma forma aonde eu coloquei os trechos da Bíblia que falam daquela imagem, e aí vou comentar algumas curiosidades aí pra gente, algumas coisas pra gente prestar atenção. Então a primeira parte fala da criação. Primeira parte são 3 imagens, né, que é uma técnica, onde você põe três episódios, né, para contar a história. Depois ele vai falar da humanidade, aí a criação do homem e da mulher, né, e da expulsão do paraíso, e a embriaguez de Noé, que ele escolhe para fechar. Então vocês viram que não tem nada do Novo Testamento, né? Realmente ele pega tudo do Antigo Testamento, tá? Então vamos ver a criação, que é essa primeira parte aqui, ok? Não foi a primeira a ser pintada, ele começa a pintar do outro lado, ele começa a pintar, na verdade, pela história de Noé e do dilúvio, ok? Então vamos ver a criação aqui. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então essa é a imagem que ele está colocando aqui, ó. Deus criou o céu e a terra, então ele está aqui meio que separando o céu da terra. Ele está gerando a primeira dualidade do universo. Gente, isso é altamente mistérico. Isso tem em todas as tradições, é lindo demais. Só é difícil de entender. Né? Como é que de então não existia nada, e Deus agora gera a dualidade. A dualidade da existência, que vai permitir os ciclos, vai permitir a vida. Né? Se não houvesse a dualidade, não haveria um movimento que gera todas as coisas. Então a gente tem dia e noite, quente e frio, em cima, embaixo, tudo tem dualidades, e essa dualidade movimenta o universo. Então aqui ele está fazendo essa primeira grande dualidade. Deus está criando o universo. E dizem que essa pintura ele escolheu porque na época encontraram essa estátua de Laocoonte, que é aí da história da Guerra de Troia, né? Quando Ulisses deixa lá o cavalo de Troia, Laocoonte tenta falar e tal, e as serpentes vão e comem ele. E ele tem uma questão de torção aqui, ó, que você vai encontrar em várias obras. Eu vou falar agora, depois quando vocês forem ver outros artistas, vocês vão reparar. Que você tem essa torção. Então o movimento que ele coloca aqui é bem típico de uma ideia renascentista. Tá? O movimento, a expressão que você tem do corpo e a precisão para dar essa sensação, né, de que ele está quase numa espiral, criando aí a primeira dualidade, certo? Aí Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Aqui é a lua, certo? Está ele separando, né? Para lá e para cá. Igualzinho, né? Então aí ele separou. A curiosidade aqui é que a lua ela não é pintada, né? Ela é o fundo mesmo. Então na verdade ele não pintou a lua, deixou do jeito que o teto é. Agora assim, essa parte, eu sei, ela é linda, não é? Cara, era bom. Mas ela ficou tampada durante muito tempo. Porque olha só, você é um papa. Estão imaginando, você é um papa. Aí você contrata um cara difícil para pintar o teto da sua capela. Nesse momento que você se arrepende. Eu falo, mas agora já está no meio, não posso mandar embora, né? Porque olha só, a delicadeza de Michelangelo com as nádegas divinas, não é?
Então, assim, gente, é a capela onde é feito o concílio. Brincadeira, né? E aí fica uma coisa... Michelangelo era assim, vou fazer o quê? Por isso que eu digo, nessa hora eu acho que ele pensava assim, diacho de ideia que eu tive, mas já não dava mais para ele, né? Para mudar de ideia, contratar outra pessoa. Então tinha que ser ele mesmo. Mas essa parte aqui, durante muito tempo, ela ficou proibida. Justamente porque você está na igreja. Ih, deu um rolo danado. Aí falando que não podia, essa nudez. Aí ele falava, eu vou fazer o homem do jeito que o Deus fez, nu mesmo, sem folhinha, sem nada, né? E o pessoal brigando, então foi difícil. Foram 4 anos tensos, né? Ali na Capela Sistina. Então tá aqui, né? E a casa, você vê a perfeição do negócio, o cara é bom mesmo. Aí a separação das águas, né? Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento de céu. Aqui é interessante porque ele separa a água de água, né? Aí você fica, rapaz, isso é tudo água. Não, existem várias águas. Aí tem gente que fala que é água doce, água salgada, né? Mas se você for imaginar, a água, dentro do simbolismo, ela é a matéria que a gente chama de matéria primordial, a que começa as coisas, ela é como se fosse esse grande caos, né? Então ele está separando as coisas que vão se manifestar das coisas que não se manifestam também. E aí ele faz essas duas grandes matérias, digamos assim. E no meio o firmamento, fazendo justamente essa separação do que é manifestado, né, o que é dos homens e o que não é manifestado, o que continua latente. Várias interpretações possíveis, né? E aqui, tá, aí depois a gente entra na humanidade. Então a gente vai ter o centro também com 3 imagens, ok? Aqui está a bichinha mais famosa da história. Né? É tênis, é camiseta, é short, é estojo, é marcador de livro, é canetinha, é tudo com esse dedinho, né? Porque o negócio é fascinante, a ideia é muito interessante, né? Do toque de Deus no homem. E aqui, né, já começa a questão da nudez aqui, que eu comentei com vocês que deu bastante trabalho para o pessoal. Aqui você tem uma curiosidade. Muita gente faz o estudo da Capela Sistina associando uma série de desenhos com órgãos do corpo humano, né, como um estudo de anatomia, que provavelmente Michelangelo realmente fez, conhecimento de anatomia. E aí existem algumas relações que são bem interessantes. Eu trouxe algumas, né, depois se vocês tiverem interesse, tem muito mais relações feitas por aí, que é justamente dessa região aqui, ó, similar ao cérebro humano. Mas não é que é parecido mesmo? Não é? Eu tive um aluno que é médico e falou, não, parece mesmo, precisa forçar a barra não, porque tem umas coisas que você precisa forçar a barra, né? Ele falou, não, isso daqui não precisa forçar a barra não, tá bem parecidinho mesmo. Porque aí ele tem uma mensagem aí por trás, que é o sopro de Deus associado a essa capacidade do ser humano, né? De raciocinar, de pensar, que distingue ele, né, das outras criações de Deus. Então fica bem bacana essa associação, né? E você vê que as proporções, são algumas brincadeiras, né? As proporções aqui, por exemplo, esse braço ele é muito mais comprido do que esse aqui, ó. Esse braço, tá vendo? Que tá abraçando. Então ele tem alguns jogos que fica bonito, né? Mas se você para ver as proporções, são jogos de ótica, né? Na verdade, que ele faz para dar essa beleza aí. E a parte que ele está falando é esse, né? Então Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Estamos criados todos nós. Certo? Não, só um, Renata. Só um, né? Criou aí o homem. E aí ele cria Eva. Depois o pessoal, que o homem não consegue ficar sozinho, gente. Né? Ele fica triste, chateado, aquele negócio. Aí pronto, fez lá, companheira, tá ela aí, criada. Tomou uma de suas costelas e fez nascer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. E aí começaram todos os problemas, segundo muitas pessoas dizem. Eu discordo, por motivos óbvios. Eu discordo dessa teoria, mas é o que muita gente fala, que aí começou os problemas no paraíso. E o pior é que foi mesmo, né? Tanto aqui um fígado, né? Que o pessoal também faz a junção aqui.
Aí ela tem a questão do pecado original. E esse quadro aqui ele vale bem pelo simbolismo, pela história, né? E pela pintura mesmo em si. Olha que, mas Deus também foi maldoso. Olha só o que ele fala. Ele chega e fala assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui, menos essa. Qualquer um aqui ia querer comer daquela árvore, eu garanto. É que nem você chega para criança, adulto não, né? Só criança que tem isso. Tem 10 gavetas. Mas você pode abrir todas as gavetas, menos essa. Qual é que a gente quer abrir? Aquela. As outras não têm a mínima graça porque pode, né? Então eu acho que ele deu uma ajudinha, digamos assim, para direcionar o negócio ali para a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que fica ali no jardim, representação também da árvore da vida, né? Que sustenta as coisas. Então olha só, desse lado aqui eles estão no paraíso, né? E aqui eles são expulsos. Você repara que aqui, ó, eles estão envelhecidos, porque eles perdem a imortalidade, né? Nesse momento, quando eles são expulsos. E eles são expulsos aqui, ó, tá vendo a serpente? Ela tem desse lado aqui, é como se fosse o bem e o mal, a dualidade aqui da serpente representada nessas duas imagens também, ok? Ela é a mesma que seduz e depois é a mesma que expulsa. Essas forças que ficam dentro da gente, né? E levando a gente a determinadas ações. E aqui o engraçado é que não é uma macieira, é uma figueira. É porque ele não estudou, né? Não. Muitos acreditam que é uma versão específica dentro da obra judaica, né? Onde eles fazem a interpretação de que a árvore realmente seria uma figueira, ok? E aí eles são expulsos. E essa parte simbolicamente sempre vale muito a pena conversar, porque a expulsão do paraíso ela é constante na nossa vida. A gente é expulso do paraíso constantemente. Você pega uma criança que entra na adolescência, ela não é expulsa? A vida era tão certinha, estava tudo tão bonitinho, era só brincar, ir para o colégio e tal, e de repente ele entra na adolescência. Aí ele começa a aprender um monte de coisa, o corpo muda, né, a voz muda, a complicação na cabeça do menino. Aí depois a gente sai da adolescência, chega na vida adulta, mas de novo, agora que a gente tinha acostumado com o negócio, aí muda tudo outra vez. E toda vez que a gente precisa aumentar a nossa consciência, é um paraíso que a gente larga para trás. O paraíso de início, para Adão e Eva, ele é um paraíso justamente porque eles não sabem discernir o bem do mal. E a consciência, quando a gente fala de uma pessoa consciente, ela não é justamente uma pessoa que faz esse discernimento. Você fala, não, a pessoa que é consciente, ela consegue distinguir essas coisas, ela sabe analisar, ela sabe escolher. Para saber escolher, você tem que comer dessa fruta. Você tem que comer dessa árvore do conhecimento. Então, o conhecimento, ele expulsa a gente do paraíso. Gente, é péssimo para um curso de filosofia, né? É antipropaganda que eu tô fazendo agora. Mas não é antipropaganda não. É porque o paraíso inconsciente, na verdade, não é um paraíso, porque ele não vai ter o crescimento. Só que a consciência, ela exige trabalho, né? Aqui a gente tem uma das grandes más interpretações de que o trabalho é um castigo, porque não é isso que acontece quando ele é expulso, fala assim, agora você vai ter que reconquistar o paraíso com o suor do seu rosto, com o suor do seu trabalho. E é assim mesmo, gente, there's no free lunch, desde essa época, tudo tem um preço. Se alguém aqui conseguiu sem esforço nenhum, concorda? Tudo tem um preço. E o paraíso consciente também exige trabalho, exige muito trabalho da nossa parte. Agora eu vou fazer a propaganda agora. Por isso que a gente faz filosofia, né? Para reconquistar um paraíso agora consciente, discernindo uma coisa da outra. Porque de forma inconsciente não interessa, não tem evolução dentro desse sentido. E a consciência precisa dos contrastes. Então é difícil, exige trabalho, exige esforço. E é assim realmente que acontece na nossa vida. Você quer aprender uma coisa nova, ela vai exigir esforço. Você quer aprender a desenhar, vai exigir esforço, não é? E se você tem o dom e não se esforça, às vezes você até perde,
né? Nada vem de graça, de fato. Então, essa expulsão do paraíso, na verdade, é um processo que vai acontecer com todo mundo e que deve acontecer com todos nós. Qualquer um que se pergunta o sentido da vida e começa a fazer filosofia, ele está com o pé na rua. A vida, aí você começa a ver qual o sentido disso tudo. Eu gosto de uma história que falaram quando os primeiros astronautas chegaram à Lua, né, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, né? Foi bem assim não, mas né, ele dá aquele passinho. Diz que quando eles voltam, eles ficam meio sem noção das coisas. Eles perdem a noção do sentido da vida. Eles falam assim, a gente é tão pequeno, o mundo é tão... A gente é um ser tão insignificante no meio do universo. Imagina você lá da Lua olhando. Ele fala, qual o sentido disso tudo? Só que eles tinham um problema. A pergunta era assim, qual o sentido disso? Por que eu vou comprar pão? Para que eu vou me levantar? Para que eu vou trabalhar? A gente é um nada. Ele teve uma experiência importantíssima. E ele não conseguiu responder o sentido da vida. E a gente quer fazer essa experiência sem ir. A gente quer questionar o sentido da vida e procurar ele sem precisar fazer. Né? Agora dá para ir de turismo, né? Viajar pelo cosmos ali, mas a gente quer fazer isso daqui. Então essa pergunta, quando você se perguntar o sentido da vida, provavelmente você vai ser expulso do paraíso. Até você achar uma resposta. E você vai achar uma resposta com muito trabalho, com muita dedicação e com muito empenho, ok? Então, por isso que eles foram expulsos do paraíso. E como grande amigo, eu espero que isso aconteça com todos vocês. Todo mundo expulso, larga esse negócio, vamos trabalhar. Então, a mulher viu que a árvore era boa, apetite e formosa vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Certo? Então aqui a passagem que fala dessa parte. E aí a última imagem aqui, então, vai ser de Noé. Então, foi a primeira que ele pintou, certo? Essa parte aqui, ela é engraçada porque, tá vendo aqui assim, ó? Caiu o teto. Teve uma explosão ali por perto, né? E aí tremeu tudo e caiu essa parte. A pessoa falou, vai ter que ir lá para retocar. Me diga quem queria retocar. Quem é que quer retocar Michelangelo, gente? Né? Aí ficou lá. E ninguém quis retocar, tá lá caído até hoje, certo? Então não são efeitos especiais, né? Porque caiu mesmo. Então, Deus disse a Noé, chegou o fim de toda a carne. Eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Então, Deus manda o dilúvio. Ele fala com Noé, que era um homem bom, e que ele construísse, então, essa barca, né? Colocasse um animal, né? Um casal de cada espécie, que ele iria, então, acabar com a humanidade toda. E aí é justamente essa parte que ele coloca, né? As pessoas fugindo, aqui há outras, né? Tá aí Noé indo embora. Aqui é uma arca, viu, gente? A arca dele é quadrada. E segundo algumas interpretações de alguns rabinos, eles falam assim, porque no texto mesmo ele dá uma série de indicações, né? Janela, quantos andares, quantos mais, ele dá todas as indicações, provavelmente números todos simbólicos, né? Aí eles falam que ela não afundou pela vontade de Deus, justamente porque tinha tudo para afundar aqui, né? Quando passa, então, o dilúvio, e aqui para a gente, o dilúvio ele é importante como a representação dos ciclos, né? Então, você tem, quando a coisa decai muito, você recebe um dilúvio que zera, né? Dá uma zerada para você poder começar de novo. Só que o dilúvio ele não é exatamente água. A gente também está falando de um símbolo aqui. Então, quando você vê uma civilização sendo destruída, quando você vê a humanidade sendo destruída, a grande água, né, que é largada, normalmente são problemas morais. Se você pegar todas as civilizações, aqui é uma das chaves de interpretação, tá?
Quando você pega todas as civilizações, elas caem por causa de corrupção. Roma caiu assim, né? Os impérios pré-colombianos caíram assim, mas todo mundo cai assim. Você começa a dissolver, né? A corrupção, nomezinho que a gente quase não conhece, né? Eu sei que é difícil vocês pensarem numa civilização que esteja com problema de valores, onde o pessoal rouba, essas coisas. Eu sei que é difícil imaginar, mas tenta. Porque nessa situação, né, que a gente não tem a mínima ideia de como é preciso uma barca. É preciso alguém que sustente os valores que vão dar origem a uma nova civilização. Então, quando você pega uma renascença, por exemplo, ela é uma grande barca, né? Ela está revivendo valores que foram segurados ali durante toda uma Idade Média. E cada um de nós, né, pode ser uma barca, onde a gente pode sustentar diversos valores que vão ser importantes para reconstruir a sociedade. Sabemos em quantas gerações, né? Isso daí não dá para saber. Mas a ideia é que quando há destruição, você precisa de alguém que sustente. E essa sustentação, ela pode ser individual, ela não precisa ser coletiva. Ok? Cada um de nós pode passar pelo dilúvio tendo dentro de si uma semente de cada uma das coisas que existe no mundo. E aí, quando esse dilúvio passar, a gente vai ser uma semente fértil. Ok? Então, essa aí é uma das interpretações, né, do dilúvio. E aí, quando passa o dilúvio, então, Noé vai fazer os sacrifícios, né? Aqui eu queria só chamar a atenção de uma figura que aparece, que ela é meio estranha, que é uma figura mais ou menos grega aqui, ó, que tem os louros da vitória. Alguns dizem que é como se ele botasse Niké, né, que é a deusa da vitória, que representa aqueles que chegam, né, ao fim, que chegam aos seus objetivos. É como se fosse essa representação aqui dessa pessoa. Depois vocês podem dar uma olhadinha com mais detalhe, certo? Então tá Noé aqui fazendo os primeiros sacrifícios. Ele constrói um altar a Deus e, tomando de animais puros, ofereceu o holocausto sobre o altar. Deus respirou o agradável odor e disse consigo: eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os viventes como fiz. Então, naquele momento, ele se compromete a preservar, né, a experiência humana. E aí, por fim, a gente tem a embriaguez de Noé. É porque, assim, diz que ele planta a videira. O pessoal diz que ele não sabia o que ela fazia. Aí bebeu um pouquinho demais. Aí ele ficou assim, né? Aquela coisa, tô com sono e tal. Ele se embriaga com a uva, né? Com o próprio vinho que ele faz. Ele se embriaga e aí cai num sono profundo. Ok? Essa parte é interessante e ela, apesar dela ter sido a primeira a ser pintada, né? Pela forma com que você caminha ali, ela é a última, né? Você passa ali, é como se ele estivesse falando das dificuldades do ser humano. Né? Noé, ele é puro, ele salva a humanidade, ele também se embriaga. Entende? É interessante, é uma figura muito humana. Eu acho ela muito inspiradora. Por quê? Porque mesmo com defeitos, né? com fraquezas, sem saber às vezes medir muito bem as coisas e cair num estado de inconsciência, que seria, né, a representação aí da embriaguez, a gente pode fazer uma barca. Né? O ser humano, ele é muito paradoxal. Ele é capaz de coisas maravilhosas e é capaz de coisas terríveis. Então, eu acho que essa humanidade que ele puxa, né, no final, ela é bem interessante. E aí, na sua embriaguez, então, tem os 3 filhos de Noé. Aí, um dos filhos, ele olha, né, pro pai, e os outros 2 cobrem ele. Eles vão de costas, né? E cobrem o pai para cobrir sua nudez, com respeito. E o outro, que é Cã, né? Ele olha, ele, né, fala, não, ele está nu mesmo e tal. É muito desrespeitoso ali com seu pai. E essa é a parte que ele está representando aqui na embriaguez de Noé, certo? Noé, o cultivador, então, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda.
Cã viu a nudez de seu pai e advertiu, fora a seus 2 irmãos, né? Advertiu lá de fora. Mas Sam e Jafé tomaram um manto, puseram-no sobre o seu próprio ombro e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Então esse é o trecho, né, que ele está representando aqui, né, nessa parte da embriaguez de Noé. Ok? Aí com essa a gente fecha aqui, então, toda essa parte do teto. Deixa eu saber se eu botei ela aqui. Não. Então aqui, ó, para a gente ter uma ideia, está aqui o centro que a gente viu, né? Com os 3 momentos, a criação do universo, a criação do homem e a humanidade, digamos assim, né? Do homem, que ele deixa como mensagem no final, está aqui. Aqueles que veem o futuro, profetas e sibilas, e os heróis. Então ele monta uma mensagem bem interessante de heroísmo, né, de posição, de harmonização de opostos masculinos e femininos constantes dentro da obra, e traz esses grandes mistérios do universo, que é a criação, e os mistérios do homem, que é a própria criação do ser humano. Então, se a gente olha, né, tem muito mais detalhe, dá para a gente procurar em muito mais coisa ainda, né? Se a gente olha a grandeza de uma obra dessa, a gente vai ter noção do que é um homem renascentista. O quanto de estudo que precisa, o quanto de absorção, o quanto de sensibilidade que é necessário para você poder fazer uma obra desse tamanho, desse porte, né? Não é à toa que é uma extremamente visitada, e aconselho a todos, né? Se puder, quem for no final de semana, né? Tem passagem comprada, quem for, estuda antes, gente. Não deixa para ver na hora, não. Na hora é coisa demais. É coisa demais e é pouco tempo. Então, assim, na ideia de incentivá-los, né, a apreciar a arte, não vá descuidado. Quando você vai num grande museu ou numa exposição, se informe antes. Estude, veja o que você vai ver, né? Saiba quem é o artista, um pouco das histórias. Você vai curtir muito mais quando você estiver lá dentro. Se a gente vai assim no susto, a gente aproveita muito pouco. E às vezes são passeios que não dá para repetir, né? E a pessoa perde muito. Então, quando você for numa exposição, independente de onde seja, se informe antes, procure saber o que você vai ver, estude, você vai perceber que é mais fácil contemplar quando a gente tem essas informações. E aí a gente curte muito mais. Então fica aí a dica, né? Porque dentro de um ambiente desse daqui, né, de uma capela dessa, você consegue ver muito mais coisas, né, muito mais informações. Ok? Então isso é o que eu tinha para passar para vocês. Fica aqui o convite, né, da programação aí para o Dia da Arte. Todo, que é para a Semana, né, da Arte, que a gente tem aí palestras aqui na Livraria Cultura, palestras no Tagua Parque, atividades no sábado na sede da Nova Acrópole, aqui no Lago Norte e em diversas filiais. Então, eu convido todos a participar, a se informarem e que a gente possa trazer mais arte para o mundo, né, mais beleza e, obviamente, com essa visão filosófica. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pensem sobre a criação, sobre a expulsão do paraíso e sobre como é bom saber que o ser humano pode ser grandioso como uma pessoa, como Michelangelo. Turrão, difícil, mal-humorado, mas brilhante. Brilhante. Ninguém precisa ser perfeito para fazer história. Por isso que eu convido todos vocês a fazer história e a fazer o curso de Filosofia e Maneira Clássica na Nova Acrópole. Ok? Muitíssimo obrigada.